Escolhido. Você já teve um plano perfeito, um projeto que você tinha certeza que era de Deus, você tinha o plano B, o plano C, tudo alinhado, e de repente, do nada, uma parede sobe na sua frente. O sim vira não. A porta que estava aberta bate na sua cara. Não é uma espera, é uma quebra. É Deus pegando a sua agenda, o seu plano perfeito, e rasgando na sua frente. A primeira reação é a confusão, a raiva. Senhor, por quê? E se eu te dissesse que esse não de Deus, essa agenda quebrada, não é um sinal de rejeição, mas o sinal mais claro de que Ele está te preparando para uma grande mudança que você não pediu, mas que Ele sabe que você precisa? Entender isso é difícil. E eu sei que muitos que culpam o diabo por tudo ou desistem fácil vão achar este vídeo confuso e vão sair nos primeiros minutos. Mas se você ainda está aqui, é porque você é diferente. É porque você é um escolhido e o seu espírito está pronto para entender o propósito no processo, mesmo quando dói. E é por isso que eu sei que você vai ficar comigo até o fim. Fique comigo até o final, escolhido. E eu te prometo, com base na palavra de Deus, que você vai entender por que Deus precisa quebrar nossos planos para nos dar o destino dele. Antes de mergulharmos no primeiro exemplo bíblico, faça um ato de fé e rendição. Pause este vídeo e comente com confiança. Senhor, eu me rendo à tua vontade. Essa declaração de fé que você fez, Senhor, eu me rendo à tua vontade, é a chave para entender este mistério. A nossa maior frustração vem de um paradoxo. Nós servimos a um Deus soberano, mas nós mesmos amamos o controle. Nós criamos nossas agendas, nossos planos de 5 anos, nossas rotas, tudo baseado naquilo que nós podemos ver e entender. E faz sentido. É assim que o mundo nos ensina a operar. O problema é que a lógica de Deus é completamente diferente. O profeta Isaías capturou isso perfeitamente no capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Entenda isto, escolhido. A sua agenda quebrada não é Deus te punindo. É Deus te salvando de si mesmo. É Ele te protegendo de um caminho que parecia certo para você, mas que Ele, em sua onisciência, sabia que levaria ao desastre. A porta fechada é muitas vezes o maior livramento de Deus. A agenda quebrada é o primeiro sinal de que Ele tem um plano infinitamente maior. Não há exemplo mais claro de Deus quebrando a agenda de um escolhido do que a história do profeta Jonas. Jonas tinha uma agenda muito clara: ir para Tarsis. Deus lhe deu uma ordem direta: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas 1:2. Mas Jonas, em rebeldia, odiava os ninivitas e decidiu que seu plano era melhor. Ele comprou uma passagem, desceu para Jope e embarcou em um navio que ia exatamente na direção oposta ao seu chamado. A agenda dele estava em pleno andamento. Mas Deus, que é soberano sobre os planos humanos, não pediu para Jonas mudar de ideia. Ele quebrou a agenda de Jonas da forma mais dramática possível. Ele enviou uma tempestade violenta. O caos que Jonas experimentou naquele navio não foi um acidente, foi a intervenção divina. A agenda quebrada, a tempestade e a consequência, ser engolido pelo grande peixe, foram as ferramentas que Deus usou para forçar Jonas a ir para Nínive. O processo foi doloroso, mas necessário. Deus teve que quebrar o plano humano de Jonas para que o propósito divino, a salvação de Nínive, fosse cumprido. A história de Jonas é poderosa, pois mostra Deus quebrando uma agenda física. Mas a verdade, escolhido, é que muitas vezes a agenda quebrada mais importante não é a externa, é a interna.
Deus não quebra apenas a nossa rota no mapa. Ele precisa quebrar a nossa mentalidade, a nossa teimosia, a nossa forma de pensar. Ele não pode nos levar a um lugar novo se a nossa mente ainda estiver presa ao lugar antigo. Para que a grande mudança aconteça em sua vida, Deus precisa primeiro de um pré-requisito essencial. A Bíblia tem um conceito poderoso para isso, uma palavra grega fundamental. A palavra é metanoia, que se pronuncia metanoia. Nós geralmente traduzimos metanoia como arrependimento, mas essa tradução é muito fraca. Arrependimento em nossa cultura soa como pedir desculpas por um erro, mas metanoia é infinitamente mais forte. Vamos aplicar isso. Metanoia significa literalmente uma mudança completa de mente, uma transformação do pensamento, uma nova forma de enxergar. É um arrependimento que não é apenas emocional. Eu me sinto mal, mas volitivo. Eu penso diferente, logo eu vivo diferente. Agora, conecte isso com a sua agenda quebrada. Porque Deus permite que a porta feche na sua cara. Porque Ele deixa seu plano perfeito falhar. Porque Ele precisa forçar uma metanoia em você. A sua agenda estava baseada na sua velha maneira de pensar. O seu plano estava limitado pela sua visão humana. Deus quebra a sua agenda externa para forçar uma metanoia interna. Ele precisa que você pense diferente antes que você possa viver algo diferente. Você não pode entrar na Terra Prometida com a mentalidade do Egito. Você não pode assumir o novo nível de autoridade que Deus tem para você se sua mente ainda estiver presa na inadequação do passado. A grande mudança que Deus está preparando para você exige uma grande mudança em você primeiro. A agenda quebrada é o martelo de Deus quebrando o gesso da sua mentalidade antiga, para que a metanoia possa acontecer. Talvez é o exemplo mais violento de uma agenda quebrada, forçando uma metanoia, mudança de mente, seja o de Saulo de Tarso. Ele tinha a agenda humana mais forte de todas, prender e destruir a Igreja de Cristo. Ele tinha cartas de autoridade, ele tinha zelo, ele tinha um plano. Atos 9. Ele estava a cavalo no caminho de Damasco, 100% focado em sua agenda. E o que Deus fez? Deus não negociou. Deus quebrou Saulo, uma luz do céu o cegou, o derrubou do cavalo e o deixou cego por 3 dias. A agenda física de Saulo foi completamente destruída. Por que Deus fez isso de forma tão drástica? Porque a mentalidade de Saulo era tão dura, tão cheia de justiça própria e religiosidade, que apenas um não suave não funcionaria. Deus teve que cegá-lo fisicamente, quebrar a agenda, para que ele pudesse enxergar espiritualmente e passar pela metanoia radical. A agenda quebrada de Saulo no caminho de Damasco foi o que permitiu que ele se tornasse o apóstolo Paulo. Às vezes, escolhido, Deus precisa te derrubar do cavalo, dos seus próprios planos perfeitos, para que você finalmente mude de mente. Aqui está o sinal secreto, escolhido, que você precisa entender. A grande mudança que Deus tem para você raramente é anunciada com trombetas. Ela é quase sempre precedida por um período de caos e quebra. O sinal de que Deus está te preparando para algo maior não é quando tudo está dando certo. É quando os seus planos humanos, que pareciam tão lógicos, começam a desmoronar inexplicavelmente. A porta que fecha, o negócio que falha, o caminho que bloqueia. Isso não é o diabo te vencendo, é Deus te redirecionando. Como um motorista que encontra uma placa de pista interditada, Deus quebra sua agenda para te forçar a pegar o desvio que Ele preparou, o desvio que leva ao verdadeiro destino. A grande mudança exige uma grande mudança de mente, a metanoia, e a maioria de nós não muda de mente voluntariamente. Nós somos teimosos. Então Deus, em sua misericórdia, quebra nossa agenda externa para nos forçar a buscar a dele.
A confusão e a frustração da sua agenda quebrada são, na verdade, o sinal secreto de que a grande mudança de Deus está começando. Diante dessa agenda quebrada, o escolhido se depara com uma escolha crítica, uma escolha que define o próximo nível do seu chamado. De um lado está a rebeldia, é a resposta de Jonas no início. É a raiva contra Deus, a frustração, a teimosia em tentar consertar o plano que Deus já quebrou ou afundar na autopiedade. De outro lado está a rendição. É a resposta de Saulo, cego no chão de Damasco, perguntando: Senhor, que queres que eu faça? A verdadeira grande mudança só acontece quando o escolhido para de lutar contra a quebra e se rende ao quebrador. A bênção não está no seu plano original. Ela está escondida do outro lado da sua rendição. Deus quebrou sua agenda para te oferecer algo melhor, mas Ele espera que você solte os pedaços do seu plano antigo. A mudança de mente, a metanoia, é a sua parte. Enquanto você insistir na sua agenda, você ficará preso na tempestade, como Jonas. Mas no momento em que você se rende e busca a mudança de mente que Deus está exigindo, o caminho para Nínive, o seu verdadeiro propósito, começa a se abrir. Chegamos ao fim escolhido. A revelação de hoje é clara. A sua agenda quebrada não é um sinal de rejeição. É um ato de amor soberano de um Deus que vê além do seu horizonte. A porta que fecha, o plano que desmorona, o não que te frustra, tudo isso é o sinal secreto de que Deus está te preparando para uma grande mudança. É o redirecionamento dele, te forçando a sair do caminho de Jonas para o caminho de Nínive. É o quebrar dele, como fez com Saulo, para forçar a metanoia, a mudança de mente radical que deve preceder a sua nova estação. Não lute contra a quebra, renda-se ao oleiro. Quero te parabenizar por ter chegado até o fim deste vídeo. Muitos, no meio do caos de suas agendas quebradas, culpam a Deus e desistem. Mas se você ficou até aqui, é porque você é um escolhido. Seu espírito está pronto para a rendição que leva à promoção. Você entende que a quebra de Deus é, na verdade, o início da sua maior construção em você. Como um selo profético sobre esta nova estação, declarando que você troca seus planos pelos dele, digite o número 7, o número da perfeição de Deus, aqui nos comentários. Se esta palavra te deu paz sobre o seu processo, deixe a sua curtida para que o YouTube leve esta mensagem a mais escolhidos que estão confusos com suas agendas quebradas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o não de Deus. E se você quer continuar sendo treinado na mentalidade de um escolhido, inscreva-se no canal e ative o sino. Lembre-se, escolhido, os planos de Deus são sempre mais altos que os seus. Amém.